noite. Estamos iniciando a sessão solene em comemoração à Semana do Meio Ambiente, homenagem instituída em nosso município por meio do Decreto Legislativo número 21 de 2009. Estando à mesa o seu presidente, vereador Ricardo Alvarez, que conduzirá esta solenidade, passamos agora à sua composição, convidando a entrar no plenário, primeiramente, a doutora Carmen Jane, presidente da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade, representando neste ato o doutor Leonardo Dominichelli, presidente da OAB Santo André, e também assessora na Secretaria de Meio Ambiente, representando neste ato o doutor Fábio Picarelli, secretário de Meio Ambiente de Santo André. Convidamos também o senhor Israel Lopes, membro do movimento SOS Paranapiacaba. Por fim, convidamos à mesa a senhora Maria Silva, fundadora da página Poluição no Entorno do Polo Petroquímico do ABC. Encerrado o protocolo preliminar, teremos agora a abertura oficial desta solenidade. Boa noite a todos e todas. Agradeço a presença. Às 19h30, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente solenidade. Esta casa, antes de darmos prosseguimento, agradece a presença da doutora Joyce de Silo, secretária da Comissão do Meio Ambiente da 38ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a senhora Helena Rezende, representando a Proleg, Promotoras Legais Populares, e também vice-presidente do Comugesan, o Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André, e por fim também o senhor Douglas Mendes, representando neste ato o senhor Alessandro Guedes, vereador na cidade de São Paulo. E teremos agora o pronunciamento do orador oficial desta Casa de Leis, a quem convidamos à tribuna, o vereador Ricardo Alvarez. Boa noite a todos e todas. Agradeço a participação. É uma sessão solene, diria, absolutamente necessária, porque a reflexão sobre a questão ambiental, ela é mais do que necessária, é quase uma obrigatoriedade. Então, agradeço imensamente a presença de todos, os componentes da mesa, as ilustres presenças. Queria dizer o seguinte: nós vivemos num município, o município de Santo André, onde mais da metade dele é composto de área de proteção dos mananciais. E isso é uma qualidade, né, muito grande. Temos aqui presentes na sessão moradores e moradoras de Paranapiacaba, e isso é uma responsabilidade também muito grande, porque a área de proteção dos mananciais é uma área que precisa uma atenção muito específica, precisa de uma proteção muito dedicada, precisa de um olhar bastante apurado, né, em relação a esse pedaço importante da cidade. É importante dizer também que no último período, né, os mananciais eles têm sofrido com desmatamento e outras ações que nós consideramos que são prejudiciais. Quero citar aqui como exemplo, né, uma luta que tem sido feita, inclusive temos aqui também gente que faz parte dessa luta. No último período também temos feito uma luta muito aguerrida contra a instalação de um porto seco, ali em Campo Grande, na entrada de Paranapiacaba, que nós consideramos que causaria um impacto ambiental brutal, e, portanto, ele tem que ser evitado. Felizmente, no último período também tivemos vitórias em relação a isso, mas não são vitórias definitivas, né? O empreendimento não abriu mão ainda.
do seu desejo de construir um porto seco ali em Campo Grande. E podemos dizer que essa luta que foi constituída é quem até agora conseguiu evitar com que esse prejuízo ambiental monumental acontecesse. Então, é importante frisar isso. Não tem porto seco naquela área até agora, porque tem gente dedicada, que dispôs tempo da sua vida, que ajudou a organizar, que dialogou, que postou nas redes sociais, que se mobilizou para que não houvesse um porto seco ali naquele lugar. Inclusive, aqui mesmo nessa tribuna, por mais de uma vez, eu já falei e volto a repetir, existem outras áreas em Santo André que são propícias para um porto seco. Mais até do que propícias, são adequadas, do ponto de vista territorial, do ponto de vista do zoneamento, do ponto de vista legal. O eixo Tamanduateí, por exemplo, que está por onde passa a linha do trem, e é um dos atributos que o Porto Seco busca, a linha do trem, o uso da linha do trem. Nós temos aqui o eixo Tamanduateí, que era uma área, digamos assim, adequada para um Porto Seco. E nós já fizemos a proposta aqui nessa tribuna, que a prefeitura fizesse uma permuta, fizemos isso inclusive como uma indicação ao prefeito, como um documento oficial do mandato, que a prefeitura fizesse uma permuta de terras e que ela ficasse com aquelas terras que hoje têm uma vocação ambiental, turística, de preservação muito grande, com alguma outra terra aqui, onde é mais adequado que exista um porto seco. Então, nós entendemos que é preciso continuar o movimento, pressionar para que aquele porto seco não ocorra ali naquele lugar. Isso significaria o impacto de uma área que já passa por um processo de degradação, que se aprofundou com a construção do Rodoanel, ali na região. Quero lembrar, eu fui candidato a prefeito em 2008, no momento em que havia uma discussão da implantação do Rodoanel. E uma revista aqui da região fez um debate com vários candidatos a prefeito dos 7 municípios do ABC, eu estava lá. Havia na mesa uns 15 candidatos a prefeito, eu e mais uns 14 aproximadamente. Naquele momento, eu fui o único que levantou óbices ao Rodoanel. Eu fui o único. Todos os outros candidatos a prefeito, em 2008, usaram a palavra para dizer que o Rodoanel traria o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda para o povo do Grande ABC. E isso não se mostrou na prática. Não se mostrou na prática. No máximo, alguns pontos de investimento industrial citaria o caso do Sertãozinho. Mas, se a gente observar o papel que o Rodoanel exerceu, do ponto de vista econômico, de atração de investimentos industriais para os municípios aqui do Grande ABC, eu diria que foi muito pequeno e inversamente proporcional ao impacto que o Rodoanel teve ali na Mata Atlântica. Então, precisamos estar atentos, como dizia a música, precisamos estar atentos e fortes para essa luta. Estamos agora também numa outra luta recente, também tem companheiros e companheiras aqui, que estão na luta em relação à poluição do polo petroquímico. Uma luta importante, muito importante. Esse ano, o polo petroquímico está fazendo 50 anos, então nós temos que aproveitar esse momento e dizer bem claramente, e aliás já foi dito, todo o movimento trabalha em cima dessa questão, o movimento não é contra o polo petroquímico. O movimento não é contra emprego, não é contra a renda que o polo gera. Mas o movimento cobra do polo petroquímico que ele tenha responsabilidade social e que ele tenha responsabilidade ambiental. E isso está faltando. Tem, inclusive, uma CPI rolando na Câmara de São Paulo. Já participei de 2 audiências, parece que já aconteceram 3 audiências, ouvindo pessoas que têm conhecimento em relação ao problema do polo. E espero que a CPI tire conclusões nesse sentido, o nosso desejo, e acredito que vá acontecer, o vereador Alessandro Guedes está empenhado em
em buscar soluções, mas é preciso dizer que o polo precisa dialogar com a sociedade, né? Isso é uma necessidade premente, dialogar com a sociedade. O polo tem que implantar um programa de responsabilidade social e ambiental. Isso é absolutamente necessário. É preciso também que, tanto no caso do Porto Seco, quanto no caso do polo, a Prefeitura de Santo André também tem que dizer o que vê em relação aos dois, certo? Em especial, do ponto de vista na questão da preservação e da sociedade. É preciso que isso aconteça também, né? O prefeito já se declarou favorável, publicamente, já se declarou favorável ao polo, ao Porto Seco, né? E ao polo ele tem se mantido em silêncio, né? Mas o silêncio mostra que tem lado. Então, é fundamental que o prefeito haja no sentido da preservação, né? Em pleno século XXI, 2022, a questão ambiental hoje ela é central no futuro da humanidade, absolutamente central. Absolutamente central. Não podemos ter aqui no Grande ABC, que foi sempre uma região de vanguarda, sempre uma região que apresentou políticas públicas inovadoras, uma região que teve à frente do seu tempo, tem que ser assim agora com a questão ambiental. Se a questão ambiental estava colocada nos anos 70, nos anos 80, hoje ela está, né? Ela está na pauta do dia, está na ordem do dia. Então é preciso, né, implantar uma pauta ambiental. Eu diria que o consórcio de prefeitos também está devendo nesse sentido. O consórcio de prefeitos tem que pautar com muito mais intensidade e muito mais ênfase essa questão da pauta ambiental nos 7 municípios. Não dá para a gente pensar que Santo André tem uma política de preservação da Mata Atlântica e São Bernardo ou Ribeirão Pires não tenham. Não dá para pensar. Tem que ser uma política unificada. Tem que ter um plano, né, de proteção ambiental para os 7 municípios do Grande ABC, e o consórcio de prefeitos é um espaço privilegiado para discutir essas políticas. Então, há outros problemas ambientais que perpassam, né, a região do Grande ABC, o município de Santo André. Há outros, se a gente fosse relatar aqui, né, a quantidade de problemas ambientais que nós temos, é muito grande. Já podemos estar pensando, por exemplo, em frotas de ônibus, né, que são altamente poluentes, em frotas de ônibus movidos a energia elétrica ou a gás, ou seja, que outro combustível for, mas todo mundo sabe que os ônibus poluem muito. Podia incentivar outro tipo de transportes, que são muito mais saudáveis, né, e ambientalmente mais aceitáveis. Várias cidades europeias, mesmo nos Estados Unidos, no Japão, existem exemplos em relação a isso. Então, se a gente tem que olhar para frente é projetar, porque o meio ambiente não está vivendo mais um problema relacionado a simplesmente desmatamento ou de poluição. Nós estamos vivendo hoje uma gravidade ambiental, né? É uma coisa que pode não ter retorno. Nós estamos chegando num ponto em que recuperar não será mais possível, dada a condição ambiental que nós vivemos. Então, discutir a questão ambiental nós consideramos fundamental. Nosso mandato tem tomado ações nesse sentido permanentes, né? Temos provocado esse debate aqui dentro da Câmara Municipal de Santo André. Queria agradecer a presença do vereador Pedro Awada, que gentilmente atendeu o nosso convite, que tem sido, por ser médico, tem sido também um vereador que tem trazido essa preocupação, porque a questão ambiental está relacionada diretamente à questão da saúde pública, né? A discussão do polo, por exemplo, os vínculos são absolutamente inquestionáveis, né? Então, o tema ele tem que ser trazido para debate com muito mais intensidade, com muito mais energia, né? Quero lembrar também, me orgulho disso, quando fui vereador há muito tempo atrás, num debate com o prefeito Celso Daniel, eu sugeri para ele a criação do Comugesan, que é o Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental. Santo André não tinha um conselho ambiental. E como isso não é competência de vereador, criar um conselho municipal, isso é competência do Poder Executivo,
Eu estava discutindo com ele, ele falou, então manda uma indicação para a gente, que eu mando o projeto para a Câmara. E aconteceu. Apresentei a indicação, escrevemos uma sugestão, evidente que é direito dele como prefeito, né? Ele fez várias alterações, inclusive. Quando ele mandou para a Câmara, nós apresentamos ainda mais 42 emendas ao projeto que ele mandou para a Câmara, ou seja, o projeto foi intensamente debatido, intensamente discutido, e está aí o Comugesan funcionando hoje, né? Discutindo, inclusive, fomento a projetos de interesse ambiental. Então, o Comugesan é um ganho, né, para o município de Santo André, é um conselho atuante, né? Infelizmente, há conselhos que não são atuantes, né, e estão parados, né? Por exemplo, não existe em Santo André, tenho cobrado isso também, mas há um conselho que eu considero fundamental em Santo André, que também não está funcionando, que poderia discutir as questões ambientais, que é o Conselho Municipal de Transporte, ou dos usuários de transporte. Não existe no papel, mas não tem composição. Esse conselho podia estar discutindo isso, né? Podia estar discutindo essa questão da qualidade do transporte, inclusive a qualidade ambiental. Tenho certeza, teria uma grande contribuição a dar. Então, Comugesan é uma alegria para a gente, ele pode ser que nem sempre funciona do jeito que a gente quer, mas ele está aí, ativo. Tem aqui nessa plenária também participantes do Comugesan. Enfim, quero agradecer a presença de todos e de todas, né? São pessoas de altíssimo valor, porque dedicam parte da sua, que estão aqui hoje, e tantos outros, dedicam uma parte do seu tempo, da sua vida, em defesa da questão ambiental, porque entenderam a importância que ela tem, não apenas para si próprios, mas nós estamos fazendo aqui uma discussão que não será uma discussão, diria eu, para a nossa própria geração. Nós estamos aqui discutindo, né, as gerações futuras, nós estamos discutindo legado, nós estamos discutindo um ganho do ponto de vista da vida humana em especial, que provavelmente não seremos nós a aproveitar. Isso será, digamos assim, um ganho civilizatório para gerações futuras. Mas se nós não fizermos a nossa parte hoje, as gerações futuras estarão definitivamente comprometidas. Então, me alegra de ver que nesses movimentos que eu citei, como o Gesan e tantos outros movimentos, né, das águas urbanas, da poda de árvores na cidade, né, e tantos outros temas, uma questão também muito séria, né, a questão da Billings e o abastecimento de água, né, aqui na região, enfim, ou a questão climática, né, o movimento mundial pela questão climática, né, o momento da emergência climática, ou seja, são temas muito importantes que têm sido debatidos com intensidade por essa militância aguerrida e importante aqui do município de Santo André. E se nós temos, termino dizendo isso, que se nós temos avanços, né, conquistas, do ponto de vista ambiental, aqui em Santo André, eles se dão em função dessa militância que dedica o melhor do seu tempo para evitar que o pior aconteça. Então, eu queria dedicar essa sessão solene para esses valorosos militantes que estão aí na luta por uma sociedade ambientalmente mais justa e socialmente mais responsável. E, né, economicamente mais responsável ainda, né? Então, obrigado a todos e todas. Luta que segue e resistência sempre. Boa noite. Teremos agora, nesta sessão solene, um momento com duas homenagens. O vereador Ricardo Alvarez entregará a cada um dos homenageados desta noite um certificado com os seguintes dizeres: a Câmara Municipal de Santo André orgulhosamente concede certificado de participação por suas ações em prol do meio ambiente e pela participação na sessão solene em comemoração à Semana do Meio Ambiente, através do Decreto Legislativo número 21 de 2009. Vereador Ricardo Alvarez, presidente da sessão solene. E a primeira homenagem dessa noite será para o senhor Israel Lopes.
educador socioambiental, morador e monitor ambiental na Vila de Paranapiacaba. Israel atua como membro convidado do Conselho de Gestão da Rede da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo e como representante das comunidades do Sudeste no Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Além disso, também é representante do movimento SOS Paranapiacaba. Convidamos, portanto, o senhor Israel Lopes a se dirigir ao centro do plenário para receber sua homenagem das mãos do vereador Ricardo Alvarez. O vereador professor Ricardo Alvarez gostaria de convidar o vereador Dr. Pedro Awada para participar da entrega da última homenagem, que será entregue nessa noite para a senhora Maria Silva. Nascida em 1964, sempre foi moradora do entorno do polo petroquímico e, desta forma, acompanha os impactos de poluição no local desde criança, uma vez que este polo foi inaugurado em 1972. Ativista em defesa da redução da poluição atmosférica, é fundadora e administradora da página no Facebook Poluição no Entorno do Polo Petroquímico do ABC, que busca uma solução para este problema que afeta há anos a comunidade local. Convidamos, portanto, ao centro do plenário a senhora Maria Silva para receber sua homenagem. Teremos agora um breve pronunciamento de cada um dos homenageados desta noite. Convido o senhor Israel Lopes a ocupar a tribuna e fazer uso da palavra. Bom, boa noite. É uma honra estar aqui representando o movimento SOS Paranapiacaba, os moradores da Vila de Paranapiacaba e a sociedade, porque essa é uma preocupação que a gente deve ter, porque não é uma crise ambiental, é uma crise socioambiental. Então, há muito tempo se fala, né, de crise ambiental, mas desde o início das discussões sobre meio ambiente, com José, no Brasil, por exemplo, né, quando José Bonifácio fala sobre o ambiente rural, ele fala dos escravizados. Quando se propõe um parque nacional no Brasil, pela primeira vez, é André Rebouças, um negro. E nesse mês a gente também celebra 50 anos da Conferência de Estocolmo, então, que começou no dia 5 de junho, e por conta dessa crise também, essa crise que já se arrastava desde que Brasil é Brasil. Então, a gente
segue com esse nome, né, de devastador. Brasileiro é cortador de pau-brasil, né? E é lamentável que nós estejamos aqui por preocupação e não por celebração pelos avanços na área ambiental. Tivemos, mas, eu falo por conta do centro logístico, é um empreendimento que está sendo proposto ao lado da primeira unidade de conservação do Brasil e que afetará não só as águas, as florestas, a biodiversidade, mas também uma população. Então, quando a gente fala de crise socioambiental, é sempre bom lembrar que os empreendimentos, um centro logístico, por exemplo, ele não vai ser proposto lá na Avenida Angélica. Ele é proposto sempre onde existe uma população que enxergam que ela é vista como menos importante. Então, às vezes, o empreendimento ele é poluidor, ele é colocado onde tem uma população negra, a população pobre, a população trabalhadora. E o centro logístico ele vem nesse mesmo sentido. Ele vai impactar uma área que tem uma relevância muito grande para a sociedade, porque é a primeira unidade de conservação do Brasil, para o patrimônio histórico, porque é a única vila ferroviária preservada no país. E aí tem uma população que vive lá e que, às vezes, ela é invisibilizada, né? Então, a gente precisa se preocupar com a gente, sociedade, né? com o que a gente tem como proposta para o futuro do nosso município, da nossa região do ABC e do país. A gente está caminhando aí para um sentido, por enquanto, no país que não é muito bom. Assassinatos de ambientalistas, então um dos países que mais mata ambientalista. A Mata Atlântica aumentou o nível de desmatamento. A Amazônia também, Cerrado, Pantanal, Caatinga, está tudo numa situação bem complicada, né? E os trabalhadores também, com carteira verde e amarela. A gente tem muito... É uma crise socioambiental que a gente está vivendo e a gente precisa mudar esse rumo. Então, eu agradeço aos componentes da mesa por esse momento, né, que a gente está partilhando, e todos vocês, todos e todas que estão presentes. E é isso. Continuaremos na luta contra esse empreendimento e contra qualquer um que venha ameaçar a sociedade e a Mata Atlântica. Então é isso. Convido a senhora Maria Silva a ocupar a tribuna e fazer uso da palavra. Muito bom. Bom, primeiramente, boa noite a todos. E eu quero agradecer muito por estar aqui agora, neste momento. Para mim, e acredito que para todos os moradores do entorno do polo petroquímico, seja um momento único. Porque em 50 anos de polo petroquímico, nós nunca fomos ouvidos. Não que eu saiba. Nunca. Nós nunca chegamos até uma Câmara de Vereadores, nunca chegamos a uma CPI. Tivemos, no máximo, algumas notas no jornal, notinhas de rodapé. Então, esse é um momento único para nós. Eu tenho 57 anos de idade, estou para completar 58 anos, todos eles vividos ali no entorno do polo petroquímico. E há mais ou menos 2 anos atrás, nós fomos surpreendidos com um pó preto, que todos aqui já ouviram falar, mas nós já estávamos acostumados àquele pó preto, né? Há 1 dia, 2 dias, 3 dias, no máximo isso passa, porque nós estávamos acostumados. E aquele pó preto durou meses. E aí, o que nós vamos fazer? O que eu, que sou uma simples dona de casa, vou fazer? Vou criar uma página no Facebook, porque nós não temos a quem recorrer. Nós não temos a quem recorrer, nunca tivemos.
Nunca fomos ouvidos, como eu já disse. Ninguém nunca se interessou por nós. Porque, como o nosso amigo ali acabou de dizer, nós moramos no entorno de uma potência. E os que moram no entorno, à beira, não têm importância. Então, em tempos de redes sociais, me pareceu bastante interessante criar uma página no Facebook que eu jamais imaginei que ia chegar à marca de 2.500 membros, mais de 2.500, um crescimento orgânico, uma página que não tem nada de bonito. A única coisa que tem nessa página são relatos tristes, fotos e vídeos assustadores. Então, eu jamais imaginei que essa página fosse ter esse sucesso. E eu devo dizer que, infelizmente, teve esse sucesso. Porque se teve todo esse alcance, é porque a situação é muito pior do que nós podemos imaginar. Então, estar aqui hoje é, para mim, motivo de orgulho. Porque, finalmente, o povo do entorno, de alguma forma, está sendo ouvido. Pela primeira vez em 50 anos, nós estamos sendo ouvidos. E eu gostaria que a nossa voz se elevasse cada vez mais, que as nossas postagens no Facebook fossem cada vez mais comentadas e chegasse cada vez mais às pessoas. Não só as pessoas que moram no entorno, porque elas já sabem o que elas vivem, elas já sabem o que é estar no entorno. Mas há outras pessoas que nos dizem, não estão satisfeitos, mudem-se daí, como se elas também não fossem prejudicadas. E aí, quando nós ficamos com raiva dessas pessoas que nos dizem, mudem-se daí, nós temos que ter condescendência com essas pessoas, porque elas não estão sabendo o que elas estão falando. Porque elas não sabem, na verdade, o que é poluição. Para essas pessoas que dizem, mudem-se daí, a poluição é uma fumacinha preta que sai da chaminé. Isso não é nada. Mas as pessoas, elas não sabem o que é verdadeiramente a poluição. As pessoas não sabem que a poluição não é só uma fumacinha que vai pelo ar. Não, ela entra nos teus pulmões e te mata. Ela entra no teu solo e contamina a comida que você vai comer, a água que você vai beber. Ela vai te matar de câncer, de qualquer doença respiratória, de algum problema mental, alguma coisa ela vai te causar. E isso a sociedade precisa saber e ela não sabe. Então, essa página no Facebook tem principalmente a função de informar as pessoas. Nós queremos que as pessoas sejam informadas. O que não se faz nesse país, informar as pessoas de nada. Hoje, quando você fala de ativismo em prol do meio ambiente, os ativistas, os ambientalistas, eles são chamados de chatos. Ah, lá vem aquele bando de chato, aquele bando de vegano, aquele bando de gente que não tem o que fazer, porque é isso que nos dizem. Vai lavar uma louça, vai procurar um emprego. Ah, o polo gera não sei quantos empregos. Que bom que está saindo fumaça lá do polo, que continue assim, significa que temos emprego. Só que emprego não é tudo. É importante, claro que sim, mas uma pessoa doente não trabalha. Uma pessoa doente não vai passar num teste de admissão, num teste médico para admissão de emprego. Você vai morrer ali dentro daquele polo. E fora dele também. Nós não somos contra os empregos que o polo petroquímico gera. Não, de maneira alguma. Não somos. Nós queremos apenas que se controle a poluição. Nós não estamos pedindo muito. Nós estamos pedindo o que é de lei. Nós estamos pedindo aquilo que os países desenvolvidos já sabem. Nós estamos pedindo que as leis sejam cumpridas. É só isso. Nada mais. Então, estar aqui hoje e poder levar a minha voz
e a voz de 50 mil pessoas ou mais é motivo de orgulho, mas não orgulho que fala de vaidade, mas orgulho que fala de emoção, orgulho que fala de fé. Acho que agora vai, acho que agora a gente consegue, porque nós não aguentamos mais viver da maneira que nós vivemos. Nós não dormimos bem à noite por excesso de claridade, por barulhos, por cheiros, por medo, porque nós não sabemos do que se tratam as sirenes que tocam, as explosões, os barulhos de turbinas de avião, nós não sabemos. Nós não sabemos explicar as nossas doenças, tiroidites, rinites, toda sorte de doenças. E tudo isso a troco de quê? De lucros bilionários que não se revertem de maneira alguma em nosso favor. Então eu quero agradecer imensamente por estar aqui e quero convidar a cada um de vocês que se juntem a nós, porque nós precisamos, nós estamos aqui, eu estou aqui em nome de 50 mil pessoas, pedindo para que vocês caminhem conosco, porque não é só por nós, é por todos. Muito obrigada. Justificam sua ausência e também cumprimentam pelo evento o excelentíssimo senhor José de Filipe Júnior, prefeito do município de Diadema, doutor Adilson Joaquim Westheimer Cavalcante, diretor-geral do Hospital Estadual Mário Covas, e, por fim, o senhor Gilvan Ferreira de Souza Júnior, superintendente da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura Municipal de Santo André. E ouviremos agora o pronunciamento da representante da OAB Santo André e também da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Convido a doutora Carmen Jane, representando o doutor Leonardo Dominichelli da OAB e o secretário Fábio Picarelli a ocupar a tribuna e fazer uso da palavra. Ilustríssimo senhor vereador Ricardo Alvarez, pessoa na qual eu estendo minhas homenagens aos homenageados desta noite, senhor Israel e senhora Maria Silvia. Vereador presente, também ao ADA, né? Senhores, senhoras presentes, funcionários da casa, boa noite. Estou aqui na qualidade de representante da Secretaria de Meio Ambiente, porque o doutor Fábio Picarelli, nosso secretário, fez questão que viesse alguém representar a secretaria neste trabalho aqui, porque essa homenagem é muito importante. Eu gostaria que tivesse tanta gente aqui, tantas pessoas, porque o nosso planeta está pedindo socorro. E se não tiver pessoas como as pessoas homenageadas, como o vereador e outras autoridades aqui, especialistas em defesa do meio ambiente, nosso planeta vai sucumbir. Eu sinto isso porque a OAB Santo André, nós temos essa comissão de meio ambiente e sustentabilidade desde 2001. E porque naquela época o nosso presidente já viu a importância desse meio ambiente. Só que eu via que até então era algo assim um pouco elitizado. E quando assumi este ano a presidência, eu assumi com um compromisso, vereador, de popularizar, está aí a secretária Joyce, de popularizar a questão ambiental. Levar para todas as pessoas, todas as comunidades, instituições, sejam instituições municipais, estaduais, federais, instituições cíveis, aonde tiver, as pessoas têm que saber da importância que nós temos em proteger o nosso meio ambiente. É muito importante popularizar,
porque ainda não tem a consciência, ainda, digamos, andreense, ou estadual, ou federal, do que está acontecendo com o nosso meio ambiente. Não tem ainda essa consciência. Eu fico feliz de ouvir as pessoas aqui presentes defendendo tanto, né, a nossa saúde, nosso bem-estar, conforme o pronunciamento da Maria Silvia, a defesa da nossa saúde. E eu estava assim, refletindo o que você estava falando. Eu falei, realmente, essas doenças, eu comecei a pensar. Então, tem alguém, ou pessoas preocupadas em salvar o nosso planeta. Como disse nosso vereador, a geração presente e as gerações futuras. Como vai ser daqui a 50 anos, se nós não fizermos nada? Como vai ser? Então, a minha presença aqui é por gostar da questão da proteção ambiental, tanto como representante aqui do governo, como também da Ordem dos Advogados. Porque nós queremos saber quais são os projetos, quais são os planos, os programas que têm a favor da proteção ambiental. E nós temos esse compromisso. E durante os 3 anos que nós vamos assumir essa pasta na Ordem dos Advogados, nós vamos levar esse assunto para todos. E queremos a presença de todos também na Ordem dos Advogados, porque é uma instituição forte, que, somada a outras instituições, eu creio que vai ajudar, onde entra legislativo, executivo, judiciário também precisa entrar na questão, não é uma questão só de julgar o que acontece, mas também de participar, de evitar acontecer. E que nós precisamos estar unidos. A minha presença aqui, eu estou muito contente de estar aqui e conhecer pessoas novas. E parabéns aos homenageados, viu? Parabéns mesmo. Continue nessa luta, nunca desista. Desistir não é para quem quer conseguir o objetivo. E eu falo causa própria. Se eu fosse desistir, eu ia desistir por ser negra. Ia desistir por ser vindo de família pobre. Pobre, pobre mesmo. Entendeu? De ver uma mãe fritar uma manjuba numa lata de sardinha no fogo. Então, quem não conhece a minha história, julga. Mas eu sei o que é pobreza, o que é ser negra, o que é carregar essa cor aqui. Entendeu? É por isso que eu luto. E essa luta agora, atual, é meio ambiente. Pode contar comigo também, essa casa. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Convido o vereador Pedro Awada a ocupar a tribuna e também fazer o uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Eu sou um especialista da saúde, ginecologista, obstetra. Estou relacionado ao meio ambiente pela causa da saúde. Eu ouvi a senhora falar, dona Maria, muito importante. O país nosso, acho que é sempre ser campeão em alguma coisa, e geralmente em coisas ruins. Em negligência, acho que ele está em primeiro lugar. Não se faz nada porque é uma grande potência. Isso é comum em todos os países, mas aqui é campeão. O problema da petroquímica existe há muito tempo. Temos a mesma idade, sempre foi assim. Tem piorado. Por quê? Negligência, impunidade. Vem a fumaça, cadê um órgão para fiscalização, colocar os filtros? Eu presenciei a grande crise de Cubatão. A maioria que tem cabelo branco aqui lembra. Eu era médico já formado, com a anencefalia causada pelo benzeno. Como é que conseguiram provar e como é que arrumaram isso? O envolvimento de pessoas que batalham como a senhora, vinculadas a uma faculdade, que conseguiram estudos comprobatórios de que aquela fumaça lá de Cubatão causava anencefalia. Aí foram obrigados a tomar uma providência. Depois de várias crianças nascidas
anencefálicas. Então é muito difícil, porque é o que a senhora falou, lutar contra contra Golias, precisa ser um Davi, é o inverso. É muito difícil. Por quê? Por causa que o mais importante é o quanto ele dá de dinheiro. Ele dá mais dinheiro, foram 5, 10 que morreram aí com problema pulmonar, que você não vai provar que foram todos pela fuligem que está ali. Então a luta principal e uma forma de se tentar ganhar alguma coisa é se juntar a algum órgão independente, jamais ligado a governo, para fazer uma pesquisa decente sobre os efeitos verdadeiros. Porque não basta a nossa palavra, por mais que seja considerada uma medicina por evidência. Medicina por evidência é aquela que você, não sei porquê, mas é óbvio, se você comer chocolate, você tem espinha. Mas ninguém sabe o que tem no chocolate que causa espinha. Porque senão, se diminuir essa substância, todo mundo ia comer o chocolate sem medo. Então a medicina por evidência é assim. Sabidamente, aumentou-se o número de casos de hipotiroidismo, rinites. Agora, precisa comprovar. Se não fala, não, aumentou também porque está mudança climática num todo, não é só a fuligem. Então, eu acho que um passo importante seria criar um órgão independente ou associação a uma faculdade ou a universidade aqui do ABC para promover estudos sérios para comprovar e aí conseguir a gente fazer uma queda de braço e ganhar alguma coisa contra essas grandes potências. Senão, a área da saúde continuará sofrendo, porque sem prova definitiva, você jamais vai conseguir nada contra uma multipotência. É uma luta muito difícil, e nesse país onde eu acho que a injustiça, e de todas as formas, é enorme, mais difícil ainda. Mas não podemos desistir, como a nobre advogada falou, desistir jamais. Temos que tentar achar soluções. Eu acho que uma das soluções é essa. Ir atrás de órgãos, pedir ajuda de gente decente, batalhadora, que traga algo cientificamente comprovado para conseguirmos mudanças no polo petroquímico. Essa é a minha mensagem. Obrigado. E neste momento, o presidente da mesa, vereador Ricardo Alvarez, fará seus agradecimentos e considerações finais e então o encerramento desta sessão solene. Oi? Rápida. Não está no protocolo, pode ser que outras pessoas queiram falar também, né? Não é hábito, né? Pergunta, alguém gostaria de, além de Heleninha, alguém gostaria de falar? Douglas? Mais alguém? Então vamos fazer o seguinte, vamos quebrar o protocolo aqui, fugir as regras, 3 minutinhos contado no relógio para cada um, tá bom? Só para dar o recado. Pode. Obrigada, presidente. Eu quero falar aqui, eu, como sociedade civil, eu participo do Comungesam e quero dizer que há um ano atrás, nós realizamos uma reunião especial para tratar da poluição do polo petroquímico. Tivemos participação do Ministério Público, o doutor José Luiz Taicali, que é um lutador, tanto quanto a gente, né? E também poderia receber essa homenagem também aqui hoje. Autor de uma ação civil pública, cobrando responsabilidades do polo petroquímico, né?
assim como a doutora Mariângela Zaccarelli, né, que foi autora de estudos científicos comprovados, pesquisa comprovada de causa e efeito, aí, né, dos casos de poluição. E na reunião do Comugesan, o que nós encaminhamos de decisões, assim, de encaminhamento, propostas, obrigada. Nós temos que fazer uma auditoria ambiental, porque isso está previsto, inclusive, na Lei 7733, que regula a política pública municipal de gestão e saneamento na cidade. Auditoria ambiental. Também que a gente criasse uma comissão de representação da cidade, com representação da sociedade civil, de governo, de todos os envolvidos, para a gente apurar e verificar melhor essa situação da poluição, né, na cidade. Não nos esquecemos dessas cobranças. Pedimos também que o setor de fiscalização do SEMASA fosse mais ao bairro, colocasse carro de som, informasse os moradores que eles poderiam reclamar também no órgão municipal, não somente na CETESB, né? Porque o município tem competência para fazer fiscalização ambiental na cidade sobre poluição, notificar, aplicar multa também, né? E, enfim, esta semana soubemos que a prefeitura, agora, um ano após, vai fazer um convênio técnico com a Faculdade de Medicina ABC, né? E também com outras universidades, Universidade Federal do ABC, que também tem pesquisas nessa área da poluição, e, finalmente, a Secretaria da Saúde vai se envolver no mapeamento, isso era outro encaminhamento também, no mapeamento das condições de saúde dos moradores no entorno do polo petroquímico no município de Santo André, um ano depois. E eu queria dar esse informe, porque acho que é importante que a sociedade civil saiba que o Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental está fazendo a sua parte, e continuaremos fazendo. Isso é muito importante que se diga, né? E quero dizer também sobre o SOS Paranapiacaba, que tem um trabalho tão importante de criticar um centro logístico na entrada de uma zona turística de Paranapiacaba, uma área ambientalmente sensível, está na nossa pauta. A qualquer momento teremos uma reunião exclusiva para tratar desse empreendimento dentro de Santo André. E, nessa oportunidade, só mais um minuto, me perdoe, nessa oportunidade, nós vamos debater outras formas de desenvolvimento para os mananciais dessa cidade, que não é centro logístico. Obrigado. Acho que desligou o microfone, ou não? Está funcionando. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu estou, assim, impactado com a notícia que eu recebi essa semana. E, graças a Deus, eu estou do lado certo da história de estar aqui hoje. Sexta-feira eu não vou estar na leste, porque eu defendo a vida. Quero cumprimentar aqui os vereadores, esses dois corajosos de enfrentar essa questão. Meus parabéns. Alvarez, quero te cumprimentar pela coragem, pelo empenho, essa luta. E os movimentos de meio ambiente aqui da cidade de Santo André, o MDV, foi relatado aqui a nossa doutora Maria Ângela, também é merecedora de estar aqui, de receber os nossos cumprimentos enquanto sociedade civil, nosso promotor de justiça que há anos vem trabalhando contra essa poluição. E gostaria de perguntar para o polo petroquímico, todos nós que moramos no entorno, recentemente teve o pó branco, e o polo fez o negacionismo com uma questão do Covid, disse que não era de lá. E o companheiro aqui, André, fez a pesquisa e saiu a nota pública, a CETESB, que é um órgão omisso, notificou e descobriu que o pó branco era do polo petroquímico, porque aconteceu lá no Rio Grande do Sul essa questão.
quando deu a mídia na refinaria, eles tiveram que fazer uma nota e divulgar que, de fato, o pó branco era polo petroquímico. Ou seja, quero saber para o polo petroquímico quanto vale uma vida, até quando vai continuar fazendo esse negacionismo. Nós não somos contra o fechamento da fábrica, dessa indústria. Nós queremos qualidade de vida dos trabalhadores. Trabalho lá cerca de 8 horas por dia. Como é que é a saúde desses trabalhadores lá? Só investimento, o básico. Como a nossa companheira Maria falou, é lucro trilionários. Eu não sei o que significa 53 mil barris de petróleo dia. Não sei quanto significa isso. E minha conta começa com 0. Né? Imagina isso significa isso. A gente não quer muito, a gente quer qualidade de vida. E é comprovado, existe o estudo da doutora Maria Ângela, que tem 10 publicações internacionais que comprova a incidência de câncer de tireoide. Não é o sal. Eles costumam dizer, o iodo, que faz essa mudança aqui na região de Santo André. Então, muito obrigado, parabenizo aos vereadores com essa coragem aqui nessa Casa de Lei. Muito obrigado a todos presentes. Obrigado, Douglas. Eu gostaria, no encerramento, agradecer as falas não protocolares que contribuíram com o debate, a Edelene e do Douglas. Né? Queria agradecer a doutora Carmen Jane também pelas palavras hoje na sessão solene. O doutor Pedro Awada, nosso colega aqui de embates, debates, discussões e polêmicas aqui na Câmara, né? Que, aliás, é um espaço é um parlamento, né? Um lugar de parlar, né? Então, nada mais natural do que discussão de ideias aqui na Câmara, né? E a Câmara se aprimora quando isso acontece. Ela se apequena quando isso se submete a outros interesses. Então, queria deixar aí meus parabéns pela ação e pela atuação do vereador Pedro Awada aqui na Câmara, né? Queria também destacar os homenageados, né? Conheço Israel, a luta dele em Paranapiacaba, né? Uma luta gigante, um conhecedor da matéria, né? Um biólogo, não estou errado? Certo, né? Um biólogo, portanto, conhecedor da questão ambiental, né? Pela sua própria formação acadêmica, mas mora lá, vive lá, conhece e sabe o que é a riqueza que aquilo representa, né? A Maria Silva, que fez um grande depoimento aqui de uma experiência de vida, né, em relação à questão do polo. Conhece o polo, deve ter visto quando começaram a levantar o polo, né, as primeiras fundações da indústria. E deu um importante depoimento aqui em relação a essa questão, né, vive cotidianamente esse problema. Então, e também teve a iniciativa de criar a página, né? Muito boa a iniciativa. Queria agradecer a presença dos demais presentes aqui na sessão, né? Dizer que a luta continua, né? Estamos incorporando novos elementos nas lutas, né? Que são várias frentes que esse movimento e tantos outros que estão aqui hoje atuam, mas dizer que a luta continua e fico feliz pela presença de todos e todas aqui, né, nessa noite de debate, nessa noite de discussão política, né, a respeito da questão ambiental aqui em Santo André. Né, a gente temos muito o que fazer, tem muito o que fazer nesse tema e, portanto, ele vai continuar na ordem do dia nas próximas décadas, né, com toda certeza. E queria também terminar fazendo uma homenagem, fazer com que essa sessão solene homenageasse duas pessoas que eram defensoras da questão ambiental, mas também eram indigenistas, né, e foram brutalmente assassinadas, né, o Israel até fez bem de lembrar, né, o Dom Philips e o Bruno Pereira, que além da convivência ambiental, tinham uma relação com os povos indígenas que tem muito a ensinar para a gente, né? Eles não é mimimi, não se medem por arroba, né? E nem são
fatores de impedimento ao desenvolvimento econômico. Muito ao contrário, né? Eles são de uma riqueza cultural, né? Ambiental, social, e que nós temos muito a aprender com eles. E o Dom Philips e o Bruno, por fazerem uma luta do lado deles, que são os mais fracos nessa história, né? Fazer uma luta do lado deles e, por tabela, fazer a defesa do meio ambiente, foram brutalmente assassinados. Então, também queria fazer com que essa sessão solene fosse uma sessão de homenagem a esses dois lutadores, né? Então, muito obrigado a todos e todas, boa noite, e a luta continua.